Olá, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso último editorial do dia. Pois é, a gente vai falar de muita coisa importante. Uma delas, o Pacheco arregou, recuou e falou que não vai bater de frente assim com o STF da forma que todo mundo está pensando, não. O que será que aconteceu nesse meio tempo, hein? Vamos falar também do Putin. Pois é, o Joe Biden andou falando algumas coisas do Putin que não gostou nada disso. E aí teve ameaça. Será que a gente está no perigo de cada vez mais chegar perto de uma guerra de escala mundial? Não sei, hein? Sei que a coisa anda complicada. Também vamos falar de afagos entre Lula e ministros do STF. Oposição quer assustar um acordo feito do governo do Brasil na época da gestão Lula com a Palestina. Nós vamos falar sobre isso e muitos outros pontos importantes aqui no nosso editorial. Então, obrigado por estar aqui com a gente, ter acompanhado o nosso noticiário por um dia todo. É incrível como a gente vem cada vez mais conseguindo passar as informações, passar o conteúdo para vocês, e os comentários são todos positivos, sabe? Com exceção de um ou outro que realmente deixa algum comentário aqui jocoso, principalmente que não gosta do nosso conteúdo, que não gosta do lado político que a gente defende, mas a gente está numa sintonia muito boa. Então eu queria te agradecer, eu queria dar essa pausa, parar esse minutinho para te agradecer a confiança que você tem aqui no nosso canal, tá bom? Mas bora começar? Vem comigo? Vamos lá? Ok, Pacheco recuou. Matéria do jornal O Antagonista. Pacheco recuou e disse que PEC que limita o STF não será acelerada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sinalizou um recuo nessa última sexta-feira e disse que a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal não deve ser votada nos próximos dias, não. Agora, Pacheco argumenta que a iniciativa será objeto de debates na Casa Legislativas antes de ser analisada pelos senadores. Recuou, Pachecozinho, recuou. O grande ponto aqui é que o Pacheco está numa sinuca de bico. Tá numa situação difícil. Afinal, o eleitorado, o povo, está cobrando, está na mão dele a responsabilidade de vários pontos. Grande parte do brasileiro tem uma animosidade muito grande com o STF, isso é fato. Tanto que pesquisas que foram feitas demonstram que a crença do brasileiro com o STF é mais negativa do que positiva. E aí o Pacheco tem o ônus e a responsabilidade de promover ou o impeachment daquele ministro que não está cumprindo as atuações da magistratura, ou mesmo colocar projetos de lei que o povo está clamando. E aí, projetos de lei como mandatos fixos de 8 anos para ministros, limitação do poder de decisão. Olha o que diz o Aldo Rebelo. 11 constituições, cada ministro tem uma cabeça, cada cabeça do ministro fala uma coisa sobre a Constituição. E aí, como que fica? Tem que limitar. Tem que colocar uma ordem. O Brasil é o celeiro da insegurança jurídica. Pois é, mas não era de se estranhar que o Pacheco ia recuar, tá? Olha só, o Lira tentou peitar o governo Lula e recebeu um chega pra lá do STF. Será que o Pacheco também não teria nenhum chega pra lá? Ou seja, o STF é forte demais. Vamos falar de outra matéria agora. Bora falar de uma matéria do R7. Rússia considera inaceitável Biden chamar Putin de tirano e compará-lo com o Hamas. Pois é, o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, deu uma declaração na última sexta-feira. Falou que o Kremlin e o governo russo é tirano, assim como o Hamas e Vladimir Putin também. Pois é, o porta-voz, que é o Dmitry Peskovitch, não gostou nada disso. Não gostou nada disso. Falou que está errado o presidente norte-americano falar isso do presidente russo.
e diz que vai ter respostas mais duras caso o tom comece a subir. A gente hoje tem alguns pontos até, sabe, até lúdicos no meio da tragédia da guerra. Por exemplo, o Irã falou que o tempo de Israel tinha acabado. E aí, o embaixador de Israel respondeu com uma imagem de Matrix do Neo, falando: vem para a briga então. Nem todo mundo tem o mesmo senso de humor. E pelo que se entende, o russo Vladimir Putin e o americano Joe Biden, que já está sendo até questionado sobre a sua sanidade mental, parecem que não estão muito para brincadeira nas respostas, igual o governo de Israel fez para o comentário do Irã, né? Vamos acompanhar tudo isso, mas esperamos que isso aí não se escale para uma verdadeira guerra entre Rússia, entre Estados Unidos. Isso seria muito danoso para o mundo. Matéria da Revista Oeste para vocês agora. Os afagos dos amigos. Governo Lula coloca sob sigilo voos da FAB para ministros do STF, o que é um verdadeiro absurdo. Com a justificativa de manter a segurança de altas autoridades, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva colocou sob sigilo as informações sobre voos com jatinhos da Força Aérea Brasileira, solicitados pelo Ministério da Justiça e ministro do STF. A informação foi publicada pela Gazeta do Povo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: Dino foi lá e falou: não, a partir de agora vamos pedir sigilo e os ministros do STF vão poder voar com os jatinhos da FAB quando quiserem, a hora que quiserem, e isso vai ficar em sigilo. Vamos lembrar que esse mesmo Lula que autorizou esse sigilo é o mesmo Lula que falou que não ia ter nenhum sigilo no governo dele. Se isso é estelionato eleitoral ou não, eu não sei. Sei que é uma mentira. Disse que não teria sigilo, colocou sigilo em imagens, colocou sigilo em gastos, coloca sigilo agora em uso de jatinho da FAB. Será que os ministros do STF têm muito mais risco do que um soldado, do que um policial no Rio de Janeiro que tem que subir o morro e é servidor público? Se tem um princípio que vigora no direito brasileiro, é o princípio da publicidade e transparência. Colocar sigilo nos ministros do STF, nos gastos com jatinhos da FAB, é imoral, é ilegal. Viola o direito brasileiro e é um afago entre companheiros. Essa é a grande verdade. Falta moral no nosso Brasil para que esse tipo de situação permaneça. Não dá para aceitar. Afinal, todos são iguais perante a lei, mas uns são mais iguais que os outros. Não é certo nós, pagadores de impostos, temos que ficar sem saber como é que gastam o nosso dinheiro. É o Brasil onde o poste faz xixi no cachorro, é o Brasil da impunidade, é o Brasil que não conseguiu entrar na OCDE porque simplesmente faz afagos com a corrupção e com o sigilo de fatos importantíssimos. Esse é o Brasil. Vamos falar de matéria agora sobre oposição. A oposição quer sustar o acordo de cooperação entre Brasil e Palestina. Matéria do jornal Antagonista. A oposição ao governo Lula, hoje majoritariamente pelo PL, na Câmara apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar o acordo de cooperação técnica entre o governo brasileiro e a Palestina, firmado em Ramallah em 17 de março de 2010. Quem estava no governo? Lula. O que é um decreto legislativo? O Lula firmou um decreto de cooperação onde ele liberou o valor de 25 milhões de reais à época para ajudar a recuperação do governo palestino. Como se o Brasil tivesse uma situação de ficar dando dinheiro para os outros, né? E aí foi dado para a autoridade palestina. A gente tem que colocar os pingos nos is. A autoridade palestina não é Hamas. É diferente. Em 2007, o Hamas se tornou partido, disputou com a autoridade palestina e vem dominando a Palestina desde então. Não vamos falar que é uma democracia plena, porque não é. Mas o governo Lula fez afagos. Agora a oposição quer anular esse acordo de cooperação, quer anular qualquer vínculo do Brasil para com a Palestina. Não sei se vai ter resultado. Vamos falar do terror, pelo menos até depois de amanhã, para o governo petista e para a esquerda da América do Sul.
né? A América Latino-Americana, né? A parte latino-americana, vamos dizer assim. Uma cartinha parlamentar para Javier Milei. Matéria também do antagonista. Mundo. Integrantes da chamada ala bolsonarista da Câmara pretendem ir à Argentina entregar uma carta de apoio à candidatura de Javier Milei, que é favorito para ganhar as eleições argentinas. Vamos lá. Eu não faço parte dessa ala bolsonarista, vocês sabem disso. Mas se o Haddad falou que não gosta do Milei e que não aposta no Milei na Argentina, eu torço para o Milei. Até porque ele é um liberal. Eu defendo a pauta liberal. É um cara que quer menos Estado e mais mercado. E é assim que eu acredito. E vou te dizer que eu simpatizo muito com o Milei. Bem mais do que com o atual presidente que lá está. Totalmente de esquerda. Então, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo com o Milei. Mas, enfim, eu acho que, parafraseando o Lula aqui, chupa que a cana é doce, porque eu acho que vocês vão ter um vizinho de direita. Fazer o quê, né? Bora falar de André Janones. Depois dos áudios que foram vazados, parece que juntou mais gente com coragem para fazer denúncias contra ele. Ex-funcionários do André Janones, deputado federal, acusam ele de assédio moral. Abre aspas, vermes. Ex-assessores do deputado federal André Janones o acusam de assédio moral e divulgam prints de conversa nas quais o parlamentar insulta e humilha seus funcionários. Nas mensagens trocadas no grupo de trabalho de seu gabinete, o deputado dispara ofensa contra os funcionários com xingamento como vermes, incompetentes, burros, lixos humanos e outros. Estou esperando. Será que a turma do amor vai fazer denúncias na PGR? Estou esperando. Será que a turma aí vai fazer denúncias contra ele, seja onde quer que seja? Vai acusar ele de violação de direitos? Acredito que não. Ele também faz parte do novo amor, né? Esse é o novo amor, né? Amor, amor, que chama de verme. Fazer o quê? Vamos lá. Falando ainda de amor, casa de coordenadora do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, do Kim Kataguiri, da turma lá, é pichada com a palavra fascista. Olha só, pessoal. A Amanda Vettorazzo, que é essa mocinha aqui, ó, tá? Que tá falando aqui, esbravejando, falando, não vão me intimidar, só porque eu sou uma mulher de direita. O que acontece? Teve uma matéria do jornal Metrópolis, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Ela fez um vídeo aqui mostrando a casa dela, né? Palestina livre, fascistas não passarão. Foram essas as imagens que foram postadas. É a turma do amor, tá? E aí, nessas postagens, nessa postagem dela, ela fala que o Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, fez uma matéria citando ela. E nessa matéria, o Igor Gadelha deu o endereço da casa dela. E depois disso, aconteceram esses ataques. A responsabilidade de qualquer um que tem a voz, que tem as redes sociais, que tem um impacto até na grande mídia, na imprensa, tem que ter muito cuidado. Porque hoje as pessoas são alvos de animosidade. Às vezes o simples fato de você ser de um espectro político vai criar animosidade do outro. Eu sou um cara muito pacifista. Dificilmente você vai ver aqui eu tecendo comentários como ofensas a mesmo opositores políticos. Eu vou debater nas ideias, tá? Eu aprendi muito na filosofia a debater nas ideias. Raramente você vai ver eu perder a paciência. Eu já fiz isso muito, tá? No NEC eu já fiz muito, eu já entrei em embates. Não leva a nada. E aí, o simples fato da gente se expor aqui, a gente se torna alvo. E aí, quando um jornalista expõe o endereço de alguém que é polêmico, a Amanda Vettorazzo é polêmica, ela vai nas universidades, ela vai lá e questiona muito
o uso das universidades para o marxismo cultural, ela é um alvo fácil. E aí há uma responsabilidade gigantesca do jornal. E é lógico que ela vai processar o jornal, é lógico que ela vai tomar a responsabilidade sobre isso para cima do jornal Metrópolis, mas assim, a gente quer fazer o levantamento aqui da nova imagem do amor, da imagem da banalização, né? Porque eles, quando banalizam termos importantíssimos como o fascismo, o nazismo, terrorismo, eles fazem isso para te chamar daquilo. Eles banalizam para usar isso a seu favor, ao favor deles. Então, quando eu banalizo, vou dar um exemplo, quando eu banalizo o termo terrorismo, eu tenho a falsa moral de poder chamar uma senhorinha de Bíblia na mão de terrorista. Eu tenho a falsa moral de poder pegar um mendigo, um morador de rua. É ofensivo chamar de mendigo. Mas, um morador de rua. Eu pego essa pessoa que foi procurar comida num quartel, que responde, ficou preso e responde por crimes porque estava lá. Eu chamo essa pessoa de terrorista. Por quê? Porque ela estava buscando comida. E aí, ao mesmo passo que eu relativizo para te acusar, eu relativizo para defender. Porque agora, a turma do Hamas, esse sim, se você tem 2 neurônios ou mais, você pode ver a diferença entre a senhorinha com a Bíblia na mão e o terrorista do Hamas que atuou em Israel. E aí, eles vão pegar essa relativização para dizer que o terrorista de Israel, que atacou Israel, do Hamas, que atuou em Israel, é um revolucionário, é resistência, é gente do bem. Então, temos que tomar muito cuidado. Minha solidariedade aqui é a Amanda Vitorazzo, tá? Não conheço pessoalmente, e acredito que isso aí é um retrato da sociedade doente que nós vivemos nos dias de hoje, e grande parte dessa doença tem um vírus chamado esquerda. E esse vírus, infelizmente, acertou muita gente em cheio. É lógico que tem muita gente boa do lado da esquerda também. Não pense que eu sou um radical que não entende isso. Tem muita gente que eu conheço que é boa do outro lado, que tem comentários super coerentes. Mas o extremismo da esquerda, que vai lá e picha a casa de uma pessoa, isso é doentio. Não dá para aceitar. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial. A gente volta com mais conteúdo para vocês.